Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Sirlene Borges, eu sou psicóloga, especialista em emagrecimento e o vídeo de hoje é um pouco diferente. No vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco sobre mim, por que eu escolhi a profissão de psicóloga, porque eu acho interessante vocês saberem um pouco mais sobre mim, né, para vocês poderem se reconectar comigo e saberem por que eu resolvi desenvolver esse trabalho nas redes sociais, né, e nos atendimentos. Eu particularmente gosto muito de saber um pouco mais de todos os profissionais que eu acompanho e que eu compro algum serviço ou curso. Então eu acho que seria legal vocês saberem um pouquinho mais sobre mim. Os vídeos sobre emagrecimento, eles não vão sair do canal, eles sempre vão ser o foco do canal, tá bom? Esse vídeo aqui pode não ser do interesse de todo mundo, mas eu acho válido, é uma coisa que me senti no meu coração a vontade de fazer. Então eu vou fazer uma série de vídeos aqui curtinhos sobre a rotina de psicóloga, um pouco sobre mim e sobre a profissão, porque eu sei que tem muitos mitos ao redor da minha profissão e eu gostaria de desmistificar algumas coisas aqui. Já começa curtindo esse vídeo, se inscrevendo nesse canal se você ainda não é inscrito, porque isso é muito importante pra mim, me ajuda muito a crescer o canal e poder continuar meu trabalho aqui pelas redes, o trabalho que eu tanto amo e que tem ajudado muita gente. Então, pra quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da Baixada Fluminense, e desde muito nova eu tive um contato com a psicologia, né? Foi daí que surgiu todo o meu interesse. Eu sou de uma família humilde, mas a minha mãe sempre fez terapia desde que eu era pequena na rede pública. Sempre teve contato com psicólogo. E aí minha irmã também, quando ela era pequena, a escola orientou a minha mãe que ela buscasse um psicólogo para minha irmã, para ela poder melhorar, né, a desenvoltura dela na sala de aula, enfim. Porque ela era meio espivitada, conversava demais, muito agitada, então os professores indicaram isso à minha mãe. E ela, como sempre, teve a cabeça muito aberta, apesar de ter tido pouca educação que eu digo no sentido acadêmico, de estudar mesmo. Minha mãe não chegou a concluir o ensino médio, ela não teve a oportunidade de estudar, mas ela sempre teve a cabeça muito aberta e sempre buscou as melhores coisas pra gente, né? Pra nós, enquanto filhas. Então, ela levou a minha irmã ao psicólogo e eu sempre ia com a minha mãe, assim, eu ficava na sala de espera com a minha mãe, esperando a minha irmã sair, porque toda vez que a minha irmã saía, eu perguntava, e aí, como foi, o que ela fez, né? A psicóloga era mulher, e aí a minha irmã sempre falava, ela brincou comigo, hoje a gente brincou de boneca, hoje a gente fez tal brincadeira, foi divertido. A minha irmã amava a psicóloga, e eu sempre quis fazer terapia, porque isso pra mim, eu achava, né, que era uma brincadeira, que era uma coisa legal, e a gente sabe hoje em dia que na clínica com crianças, a brincadeira é uma coisa muito lúdica e através de algumas brincadeiras você tem como avaliar várias coisas e a criança nem percebe o tempo passar. Então eu fiquei já com essa curiosidade, foi o meu primeiro contato assim, né, com o set terapêutico, porque eu tinha que ficar na sala de espera, né? E enfim, a sala era cheia de brinquedos e era uma coisa muito interessante pra mim na época. E aí, de fato, a minha irmã, né, segundo a minha mãe, teve uma melhora muito significativa na escola e na vida, assim, como um todo. E ela era só elogios, a psicóloga, enfim. E eu comecei a pensar, caramba, o que será que essa mulher faz a mais dentro do consultório que faz com que fez com que a minha irmã melhorasse tanto, sabe? Que trabalho é esse? Né? Então começou a me surgir um pouco de um interesse, né, pela profissão. E minha mãe, assim, sempre fez terapia, mas quando eu era pequena eu não reparava muito nisso, porque eu não ia com ela quando ela fazia terapia. Mas quando eu fiquei mais velha, assim, mais adolescente, eu comecei a perceber que a minha mãe, ela tinha uma melhora significativa no humor dela e no comportamento dela quando ela estava em terapia, porque como era pelo SUS, né, tinha momentos em que ela ficava sem psicóloga. Mas sempre que ela voltava com acompanhamento, minha mãe nunca deixou de correr atrás, sempre que ela voltava com acompanhamento, eu via que ela melhorava, né? E aí eu falei, meu Deus, o trabalho de um psicólogo é incrível, né? Era o que eu pensava na época. O que será que acontece lá dentro? O que essa pessoa faz? O que essa pessoa fala
pra que as pessoas melhorem tanto, sabe? Porque o contato que eu tive desde criança com o universo da psicologia foi muito positivo e foi sempre no sentido da psicologia clínica. Eu acho que é por isso que eu nunca quis outra área na minha vida, assim. Passou pela minha cabeça outras coisas, porque o meu pai era militar, ele era marinheiro, e ele me vendia, né, o que todo militar tenta vender um pouco de que as forças armadas são a melhor coisa, né, é um emprego estável, enfim, você tem aquela coisa de patente, né, status e por aí vai. E ele me vendia que isso era a melhor coisa do mundo, né, então eu fiquei um pouco aí entre esse universo de faço concurso ou faço psicologia. Depois eu resolvi que eu ia fazer psicologia, que era isso mesmo que eu queria, né? Fiquei um pouquinho mais velha, eu fiquei um pouquinho entre o direito e a psicologia. Mas eu percebi que o que eu queria mesmo era psicologia. E eu só tava meio na dúvida, porque na época falavam muito pra mim que psicologia não dava dinheiro. Isso é uma coisa que desestimulava muito, me desestimulava muito, mas eu resolvi seguir o meu sonho e cursar psicologia. Eu comecei a pensar, eu posso fazer psicologia e ser psicóloga da Marinha. Aí eu fiz a minha graduação, né? Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo de como foi a faculdade de psicologia pra mim. Daí eu fiz a graduação e quando eu comecei a estudar para o concurso da Marinha, né, pra entrar como oficial, eu já tava no final, assim, da faculdade, mais ou menos. E quando eu comecei a estudar o sistema de hierarquia, como é que a coisa funciona lá dentro, né? Estudar de fato para um concurso, eu vi que aquilo não era pra mim. Eu vi que eu não estaria feliz se eu passasse no concurso, né? Então eu resolvi desistir, eu não quis mais a carreira militar. Eu fiquei a minha infância e adolescência toda pensando nisso, em como eu faria pra ser militar, mas eu percebi que isso não era uma vontade minha, uma vontade que vinha de mim. Era só uma maneira de conseguir, de algum jeito, a aprovação do meu pai, né? E ser bem vista e ser querida por ele de alguma forma. Mas isso era uma completa ilusão e carência da minha parte. Então, quando eu me dei conta disso, eu resolvi que eu não faria concurso. Então foi isso, assim, a minha ligação com a psicologia surgiu desde muito nova e eu pensei, poxa, é assim que eu quero transformar a vida das pessoas, é desse jeito que eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero poder ajudar as pessoas do jeito que outros psicólogos ajudaram a minha família. Né? Então, eu acho que perceber, né? Eu sempre fui uma pessoa muito autoperceptiva e isso me ajudou muito, assim, tanto a escolher minha profissão, né? E encarar todos os riscos e ir contra o que as pessoas falavam pra mim. E isso certamente me ajudou muito a desenvolver um trabalho satisfatório. Eu tenho muito que aprender ainda. Eu já tenho um caminho percorrido do qual eu tenho muito orgulho. E quem for meu paciente que estiver assistindo, ou já foi, comenta aqui né, ou fez parte de algum grupo meu, alguma coisa assim, já teve algum contato comigo, escreve aqui eu. É sempre legal, assim, saber quem é que tá me assistindo e já teve alguma interação comigo. Bom, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi curtinho, porque eu ainda preciso saber se vocês querem mais sobre essa série de vídeos, se vocês gostaram. Comenta aqui também pra mim se vocês gostaram. O que vocês acharam de conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre esse universo da psicologia. Eu vou tentar fazer um vídeo de rotina como psicóloga clínica. Também vou falar aqui por que eu escolhi trabalhar só online, por que eu desisti do meu consultório, entre várias outras coisas, várias outras curiosidades desse meio, tá bom? Um beijo e até a próxima!